Eu só queria deixar claro aqui agora também que é tudo que a gente falou aqui, tá? Mais uma vez, a gente não tá passando pano pra ninguém. A gente em nenhum momento passou pano pra pedófilo, pra racista, pra mais outra qualquer questão que a gente tenha citado aqui. Mas a gente só tá tentando esmiuçar como a cultura do cancelamento ela pode ser prejudicial em alguns pontos e como ela pode negar, às vezes, o direito das pessoas de se ressocializarem na sociedade e melhorarem. As pessoas mudam. Eu sei que é muito, às vezes isso pode parecer muito pacifista demais para as pessoas que estão sofrendo preconceitos históricos por muito tempo, mas a gente precisa analisar com cuidado para a gente fazer um debate legal e a gente espera que a gente tenha contribuído para o debate e não para a propagação de ódio. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja que hora você estiver ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube. Eu me chamo Gabriel Marins. E eu me chamo Jean. E hoje a gente vai começar a falar da cultura do cancelamento. E assim, hoje de manhã eu tava passando pano aqui em casa porque eu não consigo cancelar a sujeira. Vamos começar. Já começa mal. Essa foi a piada. Essa já foi a piada. A gente já começou... Com o tempo eu me comprometi aqui sempre a trazer uma piada todo começo de podcast. Não prometo que vai ser boa. Cansado já. Vamos trazer. É isso aí. Jean, diga lá. Você sugeriu esse tema, então como faça as honras. A gente viu, né? Eu tive que... fui dar uma pesquisada para ver como é que tá o cenário do cancelamento. E aí, cara, parece... A cultura do cancelamento realmente parece uma picuinha de escola mesmo. É uma coisa que é muito fútil. Às vezes é uma coisa extremamente fútil que é até cansativo de pesquisar sobre, sabe? Que nem esse caso aí recente daquela mulher lá do Big Brother, que eu tive que olhar, né, pra saber, porque todo mundo... A de Curitiba? Isso aí, a de Curitiba. Que é educada porque é de Curitiba, né? Cara, isso aí rendeu treta. Aí, por exemplo, essa mulher aí parece que tá tá com os holofotes aí agora do cancelamento, né? E adentrando ali nesse universo ali um pouco, sei lá, cara, eu vi muita coisa que eu não consegui absorver direito, é muita coisa que no meu juízo não tá certa, entende? E que é até muito cabeluda, mas, tipo, nesse caso ela tá sendo cancelada. Quem é você pra falar de cabeludo, cara? Olha a sua cabeleira aí agora. Pois é, cara. Mas, você tá parecendo um Slash, um cos pobre do Slash. Se o Slash e o, sei lá, a mãe do Pirula tivessem um filho... Caralho, velho. Você botou a cartola aí, tá a cara do Slash. Mas é nesse caso. Olha só que caso peculiar. Esse caso, cara, é curioso, apesar de ser muito tosco, toda essa história, até um negócio bobo mesmo, besta. Bobo, como diria Renan. Bobo. A garota, ela levantou esse questionamento finalmente, né, sobre a cultura do cancelamento, porque ela está sendo, nesse momento, cancelada por cancelar um cara, tá ligado? É um caso peculiar, ela está fazendo o pessoal repensar a cultura do cancelamento, o que já era um negócio que a gente via que não estava dando muito certo em vários... E você acabava até causando um efeito contrário, dando voz àqueles que você julgava, que a internet julgava imoral, sei lá o quê, sabe? Mas assim, essa parada que a gente estava conversando antes de ligar as câmeras, né? De que a cultura do cancelamento, ela parece muitas vezes uma briguinha de colégio, uma picuinha de colégio, onde, fulano fez uma coisa errada, pagou o mico, vamos todo mundo parar e falar com ele. E aí depois esse outro fulano, na verdade, consegue juntar outra galerinha e fica duas galerinhas uma contra a outra. A gente tem que lembrar também que nesse mesmo análogo, no colégio, tinha efeitos colaterais negativos, que isso podia ser uma expressão do famoso bullying, e esse bullying tinha consequências psicológicas nas pessoas que estavam sofrendo. E isso pode se repetir também nesse cosmos da internet, que é essa imensa quinta série, essa seara de pessoas que não saíram da fase anal ainda, como se diria Freud. E, segundo alguns psicólogos, consideram uma opinião em alguns textos que eu li no G1, na BBC News, no Diário de Pernambuco também, se eu não me engano, os efeitos podem ser muito severos. As pessoas que estão canceladas, elas podem ter transtorno de ansiedade, depressivos, e
acabar cometendo uma besteira. Se eu não me engano, teve casos de suicídio já relacionados à cultura do cancelamento. Então a gente tem uma discussão séria nesse ponto, por isso que o tema ele tem sua validade, sim, né? A gente não pode também só discutir ele como uma... A gente tem que, por mais que seja uma coisa infantil pra caralho também, em alguns pontos, a gente tem que falar disso aí também, porque infelizmente a sociedade é infantil. Até porque esse tema, o cancelamento, como você tinha falado antes, ele é um envenenamento clássico, né? Sim. Você está envenenando a pessoa, você no caso não teve um julgamento formal daquela atitude, ou então a pessoa é cancelada simplesmente por um boato de que ela apoia X ou Y, e ela pode ter dado a entender que, e aí o tribunal da internet vai lá e já solta a sentença e a pessoa está condenada. Então, aí cai patrocínio, cai um monte de coisa. Isso aí acontece. Isso aí, inclusive, a gente até já conversou sobre aquele caso lá daquele idoso que fazia slime lá. O velhinho do Fabinho, slime. esqueci. O velhinho do slime lá, que, pô, cara, teve gente cancelando o velhinho do slime. Eu sei que a maioria das pessoas tinha empatia com ele e tal. O pessoal se inscrevia no canal dele porque via, pô, o idoso ali tentando socializar e tal, um pessoal mais novo e tal. E, pô, teve gente lá que tirou não sei da onde que o cara tinha voltado do Bolsonaro, não sei o que, foi lá e cancelaram o velhinho que estava sendo gentil ali, todo mundo que estava chegando no canal dele, falando que estava feliz, estava sendo notado e tal. Tipo, sei lá, cara, esse tipo de coisa, a internet que julga isso. Ou então, pior ainda, aconteceu lá nos Estados Unidos aquele caso do motorista que estava com o braço do lado de fora e ele estava com o braço mais ou menos assim. E isso aqui, alguém filmou isso, o motorista, alguém filmou o braço dele e cancelou e botou na legenda lá, nós não estamos ok com isso, porque esse símbolo de ok lá nos Estados Unidos é utilizado por um grupo de supremacista branco. Aí o que acontece? Esse cara, apareceu ele com o braço do lado de fora, ele estava numa caminhonete da companhia dele, que ele trabalhava, e aí soltaram isso no Twitter, deu um bafafá danado e tal, o tribunal da internet julgou, e o cara perdeu o emprego dele, ele só estava relaxando com o braço do lado de fora, mas o tribunal da internet a marca já foi exposta, né? E tipo, a marca, o contratante chega lá e fala, pô, tem um cara aí da minha empresa que tá fazendo, sei lá, o cara não entendeu, a empresa não entende, vai lá e já solta a nota, já que demitiu, não sei o quê, porque o tribunal da internet decidiu. E eles foram ver, no fim das contas, o cara ele só tava botando o braço lá de fora, o cara era descendente mexicano, tá ligado? Fazendo o trabalho dele. E, tipo, no fim das contas, arruinou a vida dele, sabe? Isso é um caso mais severo, né? Da onde pode chegar isso. Eu acho que esse foi o primeiro caso que eu vi, inclusive foi você que me contou, se não me engano, sobre tá na BBC, sobre o que era, sim, exatamente isso. E eu li no canal da BBC sobre esse caso, e foram outros casos, como também outras personalidades foram canceladas, como a J.K. Rowling, né, do J.K. Rowling, do Harry Potter. Ela também foi cancelada porque ela deu uma declaração que não caiu muito bem com a comunidade das mulheres trans, ou com todos os LGBTs, que ela defendia uma posição de que as mulheres trans precisariam ter não deveriam ser chamadas de mulheres ou algo assim, mas não no sentido de excluir as pessoas, mas ter uma denominação específica para elas. Seria o posicionamento dela. Eu não pesquisei a fundo para saber, tá? Uhum. E aí também eu não estou concordando com ela. Eu não ligo se eu não vou entrar nessa seara da questão trans. Mas seara não sentido não, desculpa. Eu não vou entrar nessa questão que não é o foco do episódio de hoje. Mas assim, uma coisa que eu percebi lendo algumas reportagens é que não existe um consenso sobre o que é cancelamento de fato, né? Tá conversando com você, porque cancelamento pode ser entendido de um ponto de vista mais técnico como um movimento, ou não movimento político, mas uma articulação online entre pessoas que utilizam principalmente o Twitter, Instagram e redes sociais para começar a denunciar, expor casos onde, teoricamente, as pessoas estariam fazendo coisas erradas e pedindo para influencers compartilharem aquilo e para ficar subindo a hashtag, o assunto ficar em vogue, para que mais pessoas vejam o que essa pessoa fez e cancelem essa pessoa. Essa é uma definição que eu acho que é mais cabível nos tempos atuais, porque eu vi alguns locais que estavam falando de cancelamento de personalidades históricas
E você fala de cancelamento em eras pré-telefone, pré-imprensa, às vezes é muito forçado, eu penso pelo menos. Boicote. Foi boicote, foi campanha difamatória, mas utilizando uma outra, era sempre outra, não era algo orgânico da internet, né, fazendo isso. Pronto, se a gente tentar pensar um cancelamento nessa definição, a gente vê que existe uma intenção boa aí, né, que inclusive o cancelamento ele teve seus adeptos mais fortes entre pessoas chamado progressistas ou da esquerda progressista, que estavam ali querendo cancelar atitudes que eles viam como erradas, como desumanas, como que atitudes que estariam corroborando discursos de ódios e indo contra ataque aos direitos das minorias, ou ataque às minorias, de fato. Isso tem uma boa intenção, mas não necessariamente uma boa intenção vem com uma boa estratégia. Meu pai, é um ditado muito comum que a gente ouve dos pais, é de boas intenções o inferno tá cheio, né? Porque realmente você pode ter ótimas intenções, mas você pode acabar fazendo besteira, que é o que acontece na internet. E aí, qual é o problema disso? Assim, primeiramente, o cancelamento ele gera um problema que é você acaba impulsionando pessoas que deveriam ficar sem voz, então vocês acabam mostrando para pessoas que não deveria ganhar muita repercussão, e ela acaba ganhando repercussão porque ela acaba aparecendo no Trend Topics, por exemplo, no Twitter, e isso pode gerar, na verdade, um efeito contrário. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, pessoas podem acabar se beneficiando de serem canceladas, apesar da encheção de saco. Porque o que interessa lá na rede é o número de seguidores, a sua interação e o seu poder de alcance, né? Aí, no caso, a gente está falando dos influencers. Outro ponto também que eu acho que a gente pode discutir, além da saúde mental, né, que a gente já tinha falado, que pode acontecer, levar as pessoas a cometerem suicídio ou ficarem extremamente doentes, é também essa necessidade das pessoas de quererem ser um protagonista em algum momento, tá ligado? Velho, é muito escroto como a rede social funciona, porque um like, uma curtida, um retweet, nada mais é do que uma injeção de dopamina na pessoa que recebe. Se você vai lá e tem uma foto com 300 curtidas, você tem 300 pequenas injeções de dopamina no seu cérebro, e por isso que as pessoas ficam cada vez mais em busca de likes, em busca de compartilhamentos e tal. Então, se você pega essa cultura do cancelamento e você pega de fora de contexto um vídeo como desse cara e compartilha na internet, e milhões de pessoas, ou milhares de pessoas recompartilham aquilo, você se sente dotado de um poder e de uma satisfação que vai viciar e vai começar a criar um bando de justiceiros com as próprias mãos que estão delegando a si um direito, como se fosse um justiceiro da Marvel, que eu tenho o poder de atacar os vilões, mas na verdade você está fazendo isso para saciar uma vontade intrínseca sua, por puro egoísmo, de querer ganhar essa sensação de prazer e notoriedade. Essa é a sensação de, sei lá, por isso que eu costumo falar essa questão da... essas pessoas tentam, sei lá, buscar... Eu não sei se eles chegam num status, eles acham que eles são virtuosos mesmo. Não, a gente tem a virtude do que é certo, do que é errado, do que, sabe? E eu vou... Você entende? Ela quer tentar formar essa... É a pessoa que quer um biscoito. É aquela questão do Fiuk lá, por exemplo, lá, fazendo choro forçado. Você tá acompanhando o BBB mesmo, cara? Só pra curiosidade. Eu olhei esses casos aí para poder estudar aqui. Mas eu só vejo a história no Twitter. Se eu tivesse acompanhando, eu falaria, na boa mesmo, não tem problema com isso. Eu olhei esse caso aí porque ele ficou famoso, né? Eu falei, não, o pessoal tá falando do Fiuk aqui, eu vou ver o que ele fez. Aí, enfim, ele pareceu algo do tipo, sabe? Em vez de ele realmente se retratar como uma pessoa normal, tipo, desculpa, tudo. Entendo, tipo, perdão. Então, fez aquela coisa, aquele choro forçado, então, aquela coisa toda para parecer que... enfim, é a mesma coisa, sei lá, as pessoas estão sempre buscando essa coisa, não... Por mídia. É um negócio extremamente egoísta, no fim das contas, cara. As pessoas, sei lá... Não, eu sei que muita gente... como você disse, tem uma boa vontade por trás ali, ela existe, ok? Certo? Não estou falando que essa pessoa é, tipo, um ser humano asqueroso,
Mas você entende que tem um egoísmo maior aí, né, envolvido nisso aí. E eu também queria pontuar que eu não vejo isso como uma coisa só da esquerda, não, dos progressistas, não. Eu vejo isso também na direita com essa máquina de destruição de reputações. Sim. Porque é envenenamento clássico, isso. Você vê o que o Nando Moura fazia com o Pirula? E ele atacava o Pirula só porque ele era ateu, não era nem por questão política, até porque o Pirula ele não é um cara esquerdista clássico que você conhece, ele é um cara que se posicionou sempre de centro, assim, ele não apoia, inclusive, várias pautas da esquerda progressista, tipo cotas raciais, várias divergências aí, tipo, ele atacou o Pirula justamente porque ele era um cara que falava abertamente sobre ateísmo na internet. E, tipo, ele encheu o saco do cara a ponto das pessoas realmente se mobilizarem para dar dislike no vídeo do Pirula, que acontecia isso, vinha uma enxurrada de gente lá para fazer um lixamento virtual em cima dele, porque o Nando Moura convocava essa galera. Então, isso é um cancelamento dos bravos, tá ligado? Não, o Pirula, eu acho que recebeu ameaça de morte até, velho. Ele foi um dos primeiros cancelados do Brasil, de fato. E cancelados pela galera que tava comprando esse discurso do Nando Moura da extrema-direita mesmo. Aí, por exemplo, atualmente ele tem 930 mil seguidores, algo próximo a isso. Ele tá mais de 10 anos no YouTube fazendo conteúdo para um público relevante que cresce muito devagar. Ele já deveria ter passado de 1 milhão de seguidores há muito tempo atrás. Tem muito canal de divulgação científica, ou mesmo do mesmo estilo dele, que mistura várias coisas, que já passou disso, tá ligado? A gente começou muito depois e conseguiu. Mas ele, por esses ataques incessantes assim, do Nando Moura e de outros também, não só dele, mas do Nando Moura principalmente, acabou que o cara foi negativado várias vezes. Pô, o pessoal fazia umas escrotidões, tipo, uma época ele ia sempre em outros canais, né, fazer participação para poder tentar chamar público pro seu canal também, né? Já foi até no canal da MBL essas coisas. Sim. Mas a patrulha virtual lá do Nando Moura e falava, ele tá lá, então vamos lá dar dislike. Sim, ou falava assim, você chamou Pirula, então vamos se desinscrever aqui. Começou a isolar o cara para os outros YouTubers não quiserem, os outros YouTubers não chamarem ele mais, tá ligado? E assim, velho, essa é uma das coisas porque o Pirula, ele é um cara legal, ele pode contribuir bastante para debates sobre temas, inclusive como esse aqui. Inclusive, Pirula, queremos você aqui. Olha pro Jean, ele é seu filho, cara. Seu filho perdido. Filho perdido. E assim, aí eu até vou corrigir a minha fala anterior. Não foi na esquerda que começou de fato. Acho que na verdade foi na direita, dessa direita mesmo, começou essa máquina de fake news, esses ataques virtuais, pelo menos que estou me lembrando aqui agora, dentro daquela concepção de cancelamento que a gente falou. Olavo de Carvalho e Nando Moura começaram antes do pessoal da esquerda, de verdade. Agora que eu vou até corrigir o que eu falei no começo. Então, esse é um negócio bem, acho até bem distribuído, sabe? Porque é envenenamento. Então, tipo, isso é o que o pessoal da direita faz há muito tempo, com o Olavo de Carvalho, essa máquina de destruir reputações. E o pessoal da esquerda progressista geralmente tem feito isso para, sei lá, eu sei, como patrulha virtual. Patrulha virtual, né? Mas eu tenho dificuldade com isso, cara. Tem um ponto aí. Não, tem um ponto aí que também, ó, por exemplo, aquele caso daquele canal lá, Xbox Mil Grau, aquele cara que recebia jogava com um monte de cara racista, eles são dois racistas que eu falando que não são, tá ligado? Coisas absurdas foram faladas na live dos caras. Os caras não estavam nem aí, porque a comunidade deles é assim. E, tipo, esses caras, eles são, tipo, imagina só se existisse um Nando Moura no mundo dos games, tá ligado? No mundo do videogame. Era isso. Esses caras, eles começaram essa palhaçada de currículo gamer, só pra você ter ideia da besteira. O que é currículo gamer? Ele chegava lá, saía um review de um jogo, e se esse jogo fosse de Xbox, o jornalista que fez o review, ele não podia dar um review negativo, de jeito nenhum. Ele tinha que fazer um review sempre positivo. Se o review não fosse do agrado da galera, eles ficavam enchendo o saco do cara para mostrar o currículo gamer, para ver se ele tinha capacidade de
analisar aquele jogo. Mas tipo, o que é um currículo gamer? Tipo assim, eu zerei Super Mario... É o nome da... Mostrar quantas platinas você tem. Quantos tipo, troféus. literalmente quantos troféus você ganha? Isso, é Mano, exatamente isso. Aí, mas tipo, que burrice. começaram com essa palhaçada aí pra ver, porque parece que esse cara do Xbox Mil Grau, ele coleciona troféu de platina e etc. Então, ele é desses jogadores que preza por isso. É a mesma coisa que o cara chega lá e fala, você não gosta de videogame, porque cadê seu currículo gamer? Vai ver lá, eu não tenho nenhuma platina, tenho quase... Eu cheguei perto de uma e dropei porque é muito trampo. Aí, tipo, o cara vai falar que eu não gosto de videogame porque eu não tenho platina, tá ligado? Você falar que Enfim, platinar o jogo é um saco, né, velho? Tem cada isso desafio... aí, tem gente que gosta, né? Mas enfim, Pô, mas isso aí... eu Mas acho um enfim, saco, mano. mas então, aí os caras começaram a encher o saco de todo mundo que avaliava o jogo mal e tal, e chegou ao ponto deles encherem o saco de uma garota que fez um review, uma garota da IGN, ou IGN Brasil, se não me engano, um site de jogo assim, que deu a incrível nota de 98 ou 92, se não me engano, para Cuphead, que era um jogo exclusivo de Xbox na época. Eles acharam ruim, porque acharam que valia mais, que era maior a nota. Deu uma nota de 98, 92, é uma nota excelente pro jogo, tá ligado? E Cuphead é um jogo muito bom, sim, mas tipo... E eles cancelaram... Sim, eles foram lá, ficaram enchendo o saco da garota lá para pedir o nick dela e ela ofereceu. Aí começou essa palhaçada. Aí eles viram que ela não tinha platina na conta dela, não sei o quê, que ela não tinha conseguido matar o chefe final de Cuphead, então ela não era capaz de falar que o jogo era bom, porque o chefe final, o peixe que vai estar ouvindo isso aí, ele já jogou, ele sabe que é um negócio extremamente difícil, tá ligado? Tipo, você não precisa matar o chefe ali ainda, mas quem está trabalhando numa revista e precisa, sabe, você precisa zerar tudo que sai, é um trabalho até chato, porque você precisa jogar jogo ruim, inclusive, para saber se ele é bom ou ruim. E aí os caras foram lá e desceram o pau e começaram a exigir que ela saísse da revista, não sei o quê, porque, enfim, sabe, esse tipo de coisa. Além dessa questão toda racial aí que os caras estavam falando merda esse tempo todo, os caras são canceladores por natureza, sabe? Tipo, já teve gente criticando essa postura deles. Eles foram lá pedir para tirar patrocínio, por exemplo, de um youtuber aí, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele agora. Mas eles foram lá no patrocinador do cara para tirar o patrocínio do cara porque ele não fez uma review favorável ao videogame dele. Tipo, mais fútil que isso pareça, porque é realmente... E aí aconteceu que esses caras, a Microsoft, inclusive, proibiu eles de usarem o nome no canal deles, o nome da marca Xbox, porque, cara, eles não querem o nome deles, da marca deles, ligado a uma merda dessa racista aí, comprovada nesse caso, sabe? Uhum. Tipo, você ouviu mesmo na boca do cara e via que a comunidade do cara vinha cancelando todo mundo. E aí os caras agora falam que eles estão sendo cancelados, entendeu? Aí já é outra história, o cara, mano, não tem história ali, cara. Ele falou aquilo ali, a comunidade dele sempre mostrou essa toxicidade aí, toxicidade, e agora os caras estão falando que estão sendo cancelados, fazendo de coitado, sabe? Querendo entrar nessa onda, ai, não, eu estou sendo cancelado injustamente, justamente cacete, sabe? Então, nesse caso, o cancelamento é algo natural, é um cancelamento natural, é tipo a questão do PC Siqueira, sabe? Depois que o pessoal viu que teve uma galera até que já cancelou de cara, mas a gente teve uma galera que deu um tempo para ver pelo benefício da dúvida, né? E depois viu que a situação era aquela mesmo, tipo, velho, não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito não, filho. Ali, tipo, o PC Siqueira, velho, morreu na internet e com razão, tá ligado? Então, é o tipo de coisa que não tem justificativa, cara. Xbox Legal, PC Siqueira, não tem como os caras desses aí chegar e falar que estão, não, fui cancelado, ai meu Deus, sabe? Tipo, então, tem alguns casos que realmente têm um impacto maior, são mais realmente, quando o negócio está mais comprovado. Eu acho que agora a minha piada vai fazer mais sentido. Eu falei que eu passei pano na casa hoje, enfim, porque geralmente existe essa discussão, né? Ou você passa pano ou você cancela. É quase como uma dicotomia, assim. Você tem que escolher um lado.
E tem uma questão na cultura do cancelamento que é o seguinte, que é um ponto que eu discordo aí, porque a gente precisa tomar um cuidado quando a gente vai condenar alguém, porque ninguém aqui é juiz para tentar querer condenar uma pessoa a uma vida miserável, tal, enfim. Quando a gente pega esses dois casos que você citou, por exemplo, dois casos de crimes graves e hediondos, que é um foi racismo declarado, outro pedofilia. Esses casos, eles são extremos assim, né? São casos extremos. Aí também eu vi um exemplo de um cara falando, lá no Quebrando Tabu, esqueci o nome do cara que apresenta o canal do Quebrando Tabu. Ele falou, tipo, ele estava se posicionando contra a cultura do cancelamento. Ele é errado a gente tentar combinar em massa, assim, cancelar uma pessoa. Mas ele falou, qual é o limite? Assim, quando é? Ele falou, eu, por exemplo, eu cancelei o Chris Brown quando ele bateu na Rihanna. E, tipo, pra ele, naquele momento, na concepção, aquele é um ponto que não tem volta. Beleza. O cara ali, ele nunca mais vai poder ter uma presença na mídia sem estar manchado por isso. E aí se aplica também aos casos do PC Esquerdo e do Xbox Mil Grau, né, que você falou. Esse cara já estava manchado antes, né? Ninguém gostava desse cara antes. Então ele já era um Se ele estava na internet, ele estava ganhando dinheiro com isso, tinha um público dele. Que nem o Nando Moura, por exemplo. Já é um cara que, tipo, ele não fala ele só fala para aquela comunidade ali que ficava, tipo, sabe? Tá, mas aí voltando. A gente, pelo menos, a ideia, a concepção da sociedade, ela fala assim, nesses casos, quando as pessoas cometem crimes, a justiça, o sistema penal, eles existem para tentar, de certa forma, ressociabilizar pessoas, né? Para transformar, para tentar fazer com que as pessoas virem pessoas melhores. Claro, isso não funciona na prática, né? A gente sabe que o sistema prisional brasileiro mesmo não tem tido dificuldade de ressociabilizar as pessoas por N problemas que a gente pode falar em outro episódio. Mas a preocupação vão vindo, inclusive, daquela questão lá do que eu falei, todo mundo quer ter um protagonismo, aí às vezes todo mundo quer ser um justiceiro online também. Quem são as pessoas da internet também? Quem somos nós, por exemplo, para dizer para uma pessoa que ela não pode ter uma ressocialização ou ela tem que ser de fato cancelada, tá ligado? Porque esse cara do Mil Grau, ele pode passar por isso, tipo assim, o correto qual seria? Ele teve uma atitude difamatória, as pessoas podem assinar a justiça. Cometeu racismo, crime, preso, ou não sei qual é a pena aplicada. PC Siqueira, compartilhando pedofilia, processo, julgado, preso. Qual é a moral que a gente tem, assim, a moral não, qual é o poder que a gente tem quanto público de dizer que a pessoa não tem mais permissão para voltar a produzir conteúdo, que é a profissão deles, por exemplo, sendo que eles podem, em teoria, a gente não tem penas perpétuas ou coisas do tipo, tá ligado? Essa é uma preocupação que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do caso, talvez esses casos mais graves não se apliquem, mas dependendo do caso, as pessoas podem, como já aconteceu, muito de pessoas sendo canceladas por pegarem tweets muito antigos delas, e esses tweets antigos terem às vezes uma piada que pode ser interpretada de uma forma como racismo, transfóbica ou homofóbica, sendo que talvez no contexto que ela foi solta não tinha esse peso muito grande. Aí é um ponto polêmico, mas às vezes a pessoa que está sendo cancelada agora não é a mesma pessoa que fez aquela piada, porque as pessoas mudam ao longo da vida. Com certeza. Se fosse assim, nós mesmos, a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar, cara, no passado eu já falei cada besteira que hoje, sabe? Então, eu de hoje, não, enfim, a gente não pode tocar. Não, é isso. É a questão de como é que a gente tem esse poder, tá ligado? Eu não me vejo com esse poder de chegar e falar que assim, porra, você não tem mais direito de estar na internet. Você não tem direito mais de tentar influenciar ninguém com sua opinião. Claro, se a pessoa cometer um crime, ela tem que cumprir alguma pena. Ela tem que ser responsabilizada.
Mas esse poder não cabe a gente, não cabe ao público da internet, cara. E assim, eu tenho medo dessas milícias virtuais, de verdade, tanto da esquerda quanto da direita. Sim. Porque parece que também, aí eu vou concordar, nossa, eu não tô acreditando que eu tô concordando com esse cara que eu vou falar agora. Mas eu tô concordando ali com o Danilo Gentili, por exemplo, quando ele fala que, tipo, você pode ser perseguido quando você não segue uma cartilha, tá ligado? E, velho, não tô... a gente não precisa seguir cartilhas, a gente precisa seguir a lei. A lei, claro, leis podem ser mudadas. Assim, pode ser ter uma coisa que não é crime hoje, pode virar crime depois. Beleza, discussão existe para isso. Mas dependendo do seu posicionamento, você pode falar, você pode debater opiniões que podem não agradar todo mundo. Isso é um medo que eu tenho, tá ligado? Mas também a gente tem que, sei lá, o cancelamento, eu acho que é criar esse espírito de querer juntar uma manada de pessoas para ir bater com você uma pessoa é justiceiro, delicado. é fazer justiça. É querer ser justiceiro, tá ligado? É. Eu tenho medo disso. Eu sei que às vezes funciona, pode ajudar em alguns casos, mas eu tenho medo disso. Eu tenho um ponto aí que você falou sobre essa questão da pessoa poder ser ressocializada. Ela tem o direito de... Eu concordo com isso tudo que você falou, na verdade. Acho que a gente não tem o direito de botar uma pedra nessa pessoa e falar, não, você nunca mais vai pisar nesse território aqui. Mas eu acho o seguinte, vamos usar esse caso do Xbox Mil Grau aí, que fez que a comunidade dele e a equipe dele bem racista, né? Nesse caso específico, por exemplo, se chega a Microsoft lá e fala, cara, eu não quero meu conteúdo ligado com esse tipo de coisa. Tipo, ele tá cancelado, no caso, ele não pode continuar fazendo, eu acho que ele não deveria continuar fazendo o mesmo tipo de conteúdo que ele fazia. Eu acho que eu super aceitaria de boa, até, caso ele fosse reeducado quanto a isso, via fazer outro canal e, sei lá, fazer um canal de jogo mesmo, já que eles jogavam bastante coisa, e eliminar essa coisa horrível que tinha no canal deles, tá ligado? De mandar caçar as pessoas e fazer um monte de ofensa racista ali. Então, os caras não precisam disso, tá ligado? Eles só precisam chegar ali, se retratar com o público, responder criminalmente por isso aí, né? Isso aí é a justiça que tem que julgar, e depois disso se retratar com o público e se eles se retratarem de verdade mesmo e pararem de incentivar essas coisas, esses ataques, e eu acho justo um cara desse voltar, por exemplo, entendeu? A questão do PC Siqueira, por exemplo, é um caso que aí não é uma questão de, por exemplo, da pessoa se sentir confortável. Vamos supor que ele responda criminalmente, fica tantos anos na cadeia e volte, sei lá, esteja fazendo um tratamento quanto a essa questão da pedofilia para ele num psiquiatra, sei lá. E, tipo, vai ser foda para ele voltar. E, tipo, eu mesmo... Pedofilia é algo muito pesado, cara, para a sociedade tragar. Eu não vou lá chutar cachorro morto, não, sabe? Mas, tipo, eu não vou lá ficar tacando pedra nele lá, porque eu sei que a vida dele é uma bosta agora também. Mas, tipo, cara, esse problema um negócio desse muito aí, delicado, velho. Um negócio desse aí, eu não vou lá. Eu acho assim, que eu não vou lá dar like no vídeo dele de novo, não, tá ligado? Eu não vou me sentir confortável de ver como se nada tivesse acontecido. O PC Siqueira sempre foi um cara, assim, que eu ouvia... Eu sentia que tinha algo assim, de errado nele, mas achava que era uma questão depressiva, assim, de alta... Uma pessoa muito deprimida consigo mesmo, e eu não sabia, que a gente não sabia, ninguém sabia que a raiz era isso, né? Era essa deficiência não, essa disfunção sexual extremamente grave que ele tem. Mas nesse caso do PC Siqueira, eu acho que tem um componente ainda que é mais pesado ainda de se discutir, que é que às vezes, tipo, cara, ele não tem culpa de ser pedófilo, tá ligado? Ele tem culpa de compartilhar a pedofilia, mas ele não tem culpa de ser pedófilo. É uma doença mental do cara. O cara do Mil Grau, não. Ele é racista por escolha, tá ligado? Ele é racista por escolha. O pedófilo, ele é culpado de compartilhar e de consumir aquele conteúdo que é ilegal. Isso ele é culpado. Mas o fato dele ser um pedófilo,
ele estava incentivando uma mulher que seguia ele, que Sim, fornecia fotos da filha dela. sim, não, isso aí é totalmente errado, todo mundo culpável. Mas esse ele tem culpa. A gente Mas não ele sabe, tem. tipo, é a questão que eu não sei, eu não posso sair aqui e julgar e falar que É, não, mas verdade, tem isso. eu Tá não sendo sei o que ele julgado. fez. Eu não sei o que ele fez da vida dele, tá ligado? Eu não sei se ele teve. Ele tá lançando o canal, ele tá lançando vídeo de novo no YouTube. É, sim, mas eu não sei eu não sei o que ele fazia. A gente só soube dessa questão aí do compartilhamento, porque ele foi, tipo, ele fez aquela atrocidade de compartilhar aquilo com um amigo, achando que o cara ia achar aquilo normal. Não sei onde ele estava na cabeça quando ele fez isso. Devia estar muito Mas, tipo, drogado quando fez isso. Muito mas, drogado. tipo, cara, a gente não sabe se ele foi mais longe com essa questão da pedofilia, tá ligado? É, a gente não A gente sabe. não sabe para falar. Então, assim, aquilo ali abriu Mas a aí também a prerrogativa. gente tem que saber, assim, a gente. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, tá ligado, cara? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu não Sim, posso sim. acusar o cara de ter. A gente não sabe até que ponto ele foi na pedofilia lá. Se ele chegou a abusar de alguma criança. Tipo, velho, enquanto não aparecer uma criança, alguém que. Ou uma prova de que ele fez, ele não fez, tá Sim, ligado? sim. A Não, o que a presunção da gente. inocência nesse Sim, ponto. sim, sim, O que, sim. o que a gente sabe é que ele compartilhava conteúdo pornográfico e consumia, comprava de alguma forma. Isso é o crime dele, isso é a legalidade dele. A Sim. questão é que isso vem de uma doença mental acho que todo mundo sabe que é uma doença mental, tá ligado? Não é uma escolha do cara ser pedófilo. Pronto. É isso que isso é só um ponto na questão do cancelamento dele, que eu não tô falando que foi injusto, eu acho que ele não tinha que ter público mesmo, ele precisa ser punido por isso, mas eu acho que o debate sobre pedofilia é muito mais longo e muito mais complexo, porque Sim. envolve coisas muito delicadas, e eu não tô passando pano para pedófilo, pelo amor de Deus. Ele Pelo tem que amor ser, de Deus. ele tem que ser preso, ele tem que ser tratado de algum jeito, mas eu não sei como, eu não sou psiquiatra para poder falar disso. Esse é Isso um é um tema negócio. muito cabeludo. O É. caso do racismo, eu já sou um pouco mais incisivo, porque, enfim, racismo não é uma doença mental que causa aquilo, é literalmente uma ideologia da pessoa ali de achar que é superior a outra por uma questão étnica. Isso aí eu acho muito mais categórico, é um crime, tem que ser punido assim e tal. E só que não sou eu que tenho que punir ele, e também não sou eu que tenho que julgar. Existe um sistema para isso e as pessoas têm direito de ressocialização, tá ligado? Uhum. Porque também, senão, a gente tá abrindo a prerrogativa para o argumento lá do Bolsonaro de bandido bom e bandido morto. Sim, Tipo, sim. se o bandido ele pode ser ressocializado, outros crimes também podem gerar isso. Esse é o ponto. Então, eu não tô passando pano para racista, para pedófilo, pelo amor de Deus. Eu não tenho esse posicionamento, mas a gente tem que ponderar o argumento de forma expor os problemas o mais o mais visceralmente possível, né? A gente É. tem que mostrar as vísceras do problema, de fato. A gente não pode esconder e tentar passar batido para poder não gerar polêmica. Não é esse o propósito aqui. Na verdade, o nome do programa é Desenvenenando o Poço exatamente por isso. Porque a gente Sim, precisa tratar a raiz disso. Tá, mas agora exatamente. vamos sair um pouco desse ponto mais polêmico para poder ninguém cortar um trecho disso aqui e acabar cancelando a gente antes da gente ficar famoso. Porra. Na verdade, não, Vamos. aí a gente ia ficar famoso. É verdade, né? Então cancelem a gente, por favor. Cancele lá. Mas aí imagina a gente ganhar 1 milhão de seguidores, mas todos esses caras doidos assim, velho. São Todos, todos os Nando da vida. todos os Não, não tá moram, louco. ou sei lá, ou então o pessoal da esquerda, tipo, que achou errado, sei lá, achou passação de pano, alguma coisa que. Não, assim, velho, falando sobre essa questão do cancelamento também, tipo, eu li Envenenamento do Poço, né? Como a gente envenena os poços. E aí nossa, não acredito. Hoje eu tô querendo ser cancelado, cara. Eu não acredito que eu vou falar isso. Mas Fala, eu vi. Sei lá, qualquer coisa a gente corta se você não quiser que isso vá no ar. não, eu não sou censor, não, cara. A gente. Eu tava lendo, por exemplo, que uma crítica assim, mas a gente tá. As pessoas que estão criticando o cancelamento, né? Era uma crítica sobre as pessoas que estão criticando o cancelamento, então você entende, né? Ela falou: eu vi muitas pessoas que estavam criticando o cancelamento, que na verdade eram pessoas que. Isso é a pessoa falando, né? Não sou eu. As pessoas que estão criticando o cancelamento são pessoas que
estão vendo grupos que não tinham privilégio de voz atualmente ter e estão tendo sua voz não tão homogênea no debate. E aí ela fala assim, muitas das críticas que eu vejo ao cancelamento nos últimos meses vieram de universitários, homens e brancos, que é o nosso caso. Isso foi um poço envenenado, cara. Isso envenenou o poço. Eu não posso ter uma opinião e contribuir com um debate sobre cancelamento porque eu sou branco. Eu não tô querendo falar que eu tô sofrendo racismo reverso, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo aqui que a nossa opinião tem validade no debate. E não é porque a gente não é de um grupo X ou Y que a gente não tem direito de achar o movimento errado, tá ligado? Eu vou falar que eu sou pardo, então eu posso, mas você que pode, se né? vire aí. Tá. Mas meu tataravô era negro, então não, mentira, para. Não, cara. Sendo bem sério, isso é uma brincadeira com um tema bem áspero e sério, né, gente? Mas a gente sabe que existem discussões, que existem lugar de fala, existem discussões sobre racismo, por exemplo, desse que a gente citou agora, que a gente não tem a prioridade no lugar de fala, que isso, com certeza, quem tem que falar mais são os negros, que são um grupo que sofreram racismo, naquele caso do Xbox Mil Grau, né? Que eles compartilharam as coisas racistas. Mas eu sei que existe lugar de fala, mas assim, não necessariamente também a gente não pode apresentar uma opinião sobre isso. E não necessariamente a gente está indo contra as vozes negras que estão falando só porque a gente está contribuindo com a nossa percepção do problema. E isso é não envenenar o poço. E aqui agora eu vou falar algo assim só para falar. Você também não pode descartar nada que outra pessoa fala só porque fulano fala, fulano é branco, fulano é hétero, fulano é homem. Não é só isso que vai definir o poder ou não da pessoa emitir uma opinião, tá? E também você não pode, isso se aplica também ao fulano é fascista, logo ele não ouve o que ele fala, fulano é comunista, logo você não pode ouvir o que ele fala. Enfim, tudo isso é envenenamento de poço, que é o que a gente combate aqui nesse programa. E aí eu tô muito, muito com medo de falar esses temas agora aqui. Eu acho que não, acho que foi. Eu endosso isso aí, acho que foi muito assertivo da sua parte você ter trazido isso. Muito assertivo mesmo, porque eu acho bem isso mesmo. Não tem outra. Eu acho que é exatamente isso. Então tá, vamos falar de outro ponto então, já que, de novo, não queremos ser cancelados. Não, a gente quer. A gente quer ser cancelado, quero haters, verdade. É verdade, eu quero haters. Campanha hater, me dê um hater. Campanha me dê um hater. Você. Hater? Mas é que você falou que a gente tá na Microsoft, né? Pode falar, desculpe. Você falou que queria hater naquele dia lá, cara. Então, eu quero um hater, cara, mas eu quero um hater legal, tá ligado? Eu não quero um hater. Não, mas aí você quer. Eu quero ser odiado pelos bolsominions, tá ligado? Eu não quero ser odiado pela galera que a gente tá com não, mas a gente concorda, mas a gente tá falando também para converter um bolsominion para um lado pro lado da. Não, verdade, perdão. Eu não quero você de hater, né? Não é isso, não é a ideia jogar esse cara para longe. Esse cara ouvir aqui, parar, pensar e falar: não, é verdade, tipo, talvez eu precise repensar algumas coisas, ambos os lados, né? Na verdade. Então, não querendo ser pagar de virtuoso aqui, como se tivesse alcançado o nível supremo do balanço sabe? Do balanço da razão. Tal. Mas, tipo, enfim, tudo que não for terraplanismo, antivacina e tal, pô, já é um avanço muito grande, né? A pessoa já saiu disso aí, sabe? Já parou de amaldiçoar tudo que as outras pessoas falam por isso, por aquilo, por alguma característica física, etc., já é um avanço, né? Sim. Isso aí destrói a qualidade do debate no Brasil, então tudo isso é válido. Enfim, o que você ia falar? Não, eu ia falar de acho que um ponto que talvez a gente possa usar para encerrar o debate, que encerrar entre nós dois, né? Porque o debate não vai ser encerrado tão cedo, porque acho que o cancelamento, como a gente viu, ele ocorre mesmo antes de alguém te dar esse nome para ele, só que agora virou movimento, virou estratégia. Esse é o problema, virou uma estratégia que, ao meu ver, é ineficiente, mas tudo bem, né? Mas agora eu quero citar um lado do que pode ser talvez considerado cancelamento, mas eu não acho que seja,
Mas é algo que eu acho positivo que está rolando e talvez a gente possa ver um reflexo bom do cancelamento aí que vai deixar o nosso debate mais aberto ainda. Que é o caso do Sleep Giants Brasil. E vamos sumarizando aqui o que é o Sleeping Giants, né? É um movimento que surgiu nos Estados Unidos com o propósito de... É uma estratégia a partir de um viés de direito de consumo e marketing, primeiramente, os donos os donos não, né? Os participantes do movimento Sleep Giant, eles tentam fazer com que as empresas as diversas empresas da economia parem de financiar conteúdos que divulguem fake news. Isso começou nos Estados Unidos, mas já tem mais de 20 países, e o movimento que maior de todos é no Brasil, que o Sleep Giants Brasil, eu acho que é o maior de todos eles. E um dos mais recentes, por incrível que pareça. Um casal de paranaenses, bem mais novo que a gente, acho que dois universitários de direito começaram a fazer isso, e eles já conseguiram desmonetizar várias páginas de direita no Brasil, de páginas de disseminadoras de fake news, não de direita necessariamente, que atingindo ali o osso da questão, que é você fazer com que as empresas parem avisem ao YouTube, por exemplo, para parar de exibir o seu anúncio no vídeo de tal canal, porque aquele canal ele é considerado como um canal, não, ele é um canal que propaga fake news. Cara, quando isso surgiu no Brasil, caiu como uma luva tão bem que em uma semana eles já tinham mais de 100 mil seguidores, tá ligado? E por que isso tem paralelo com o cancelamento? Porque eles utilizam dos seguidores para poder ajudar a pressionar as empresas. Eles falam, olha, a empresa, eu não lembro, o caso mais famoso, a PagSeguros não está permitindo que o Olavo de Carvalho, o maior disseminador de fake news no Brasil, continue sendo financiado, conseguindo vender seus cursos através da página deles, por exemplo. Uhum. E assim, os seguidores do Sleeping Giants Brasil, eles pressionaram as empresas nas redes para as empresas pararem de financiar esse tipo de documento, esse tipo de página, perdão. E, assim, por mais que tenha esse paralelo com o sistema com a cultura do cancelamento, é uma decisão corporativa, empresarial. E a empresa não necessariamente é refém da opinião no tweet, tá ligado? Das pessoas. Por mais que elas sejam pressionadas, muitas vezes elas não querem também ter o seu conteúdo associado a isso, porque sabe que isso é uma faca de dois gumes. Então elas acabam informando ao YouTube ou as demais fontes de financiamento para cortar. E assim, muita coisa boa já rolou por conta disso. O que é que você acha disso, já? Eu acho que acaba sendo até um favor para a empresa, né? Porque eu não queria o nome da minha companhia associado sei lá, um canal, a um site falso que eles criam, aqueles jornalistas falsos lá que o pessoal da máquina de propaganda do gabinete do ódio lá faz. Sabe, eu não queria minha marca associada com um negócio desse, endossando isso. E, além do mais, você não está cancelando um conteúdo sei lá, o cara tá censurando quando faz isso aí. Cara, você tá fechando canais que estão espalhando, sei lá, coisas do tipo, sei lá, mentiras, né? No caso, coisas que já passaram por uma revisão e já foi comprovado que aquilo ali é farsa. Então, você está fazendo um favor, né? Porque a desinformação já é uma coisa que está além, já está além de opinião, sabe? Você não pode chegar lá em um canal ali que está falando que a vacina da AIDS, sei lá, vamos supor, isso aí foi um caso de um pastor lá, mas vamos supor que aconteça isso. Um canal lá solta uma nota, solta uma matéria lá, falando que o cientista tal, lá de não sei de onde, falou que isso, que a vacina mata. Vamos supor. Aí chega, sabe, um negócio desse não pode passar para frente. Não deveria ter um endosso financeiro. Então,
Eu acho que esse é uma espécie de boicote, eu chamaria de boicote. Que o cancelamento também é um boicote, né, dependendo. Sim, um boicote. Mas a Eu questão acho correto o movimento eu acho que é um favor até para as empresas, isso. Sim. Porque, sabe, você chega lá, você faz um favor para a sua marca. Por isso que a maioria das empresas aceita e até recepciona bem isso aí. Sim. Pelo que eu acompanhei. Não, isso aí foi algo que eu acho que no Brasil, tipo, se não tivesse tido isso, a gente já tá pior agora. A disseminação de fake news já tá pior, assim. E assim, nosso governo atual, não vou ficar passando pano, tentando ser apolítico aqui, o governo atual, esse nosso excelentíssimo, brilhante Jair Messias Bolsonaro fez o que fez aí espalhando fake news durante a pandemia para tentar salvar a economia brasileira, que não tinha salvação, ou melhor, podia ter uma salvação, só que não da forma que o Bolsonaro queria, que era forçar as pessoas a ir no trabalhar e morrendo por consequência ali, como se todo mundo fosse um soldado querendo ir para a guerra e perdas são aceitáveis, sendo que não é esse o caso. A gente já chegou quase hoje 230 mil mortos, 230 mil mortos que a gente chegou. Na data de 6 de fevereiro de 2021. 230 mil mortos, e esse governo tem o sangue nas mãos dele, Bolsonaro, Paulo Guedes, Pazuello também, que é o ministro da Saúde, que ficou propagando fake news como o uso da cloroquina, tem sangue nas mãos, perdão. E esse movimento, ele só corta a fonte do dinheiro, tá ligado? Ele corta a fonte do dinheiro. E que assim, cara, se a empresa, se é o site que propaga uma fake news, se esse movimento, não, desculpa, se as pessoas que apoiam, que estão contra o movimento, eles dizem que é um movimento político, que é censura, por exemplo, eles estão admitindo, então, de certa forma, que a opinião política deles é baseada na fake news, tá ligado? Sim. Então, assim, porque se o conteúdo, se seu governo ele não se baseia em notícias falsas, não tem por que temer a máquina que está ali apontando para a empresa parar de financiar algo que está compartilhando notícias falsas, tá ligado? A luta deles deveria para se falar, não, esse conteúdo aqui é legítimo, é verdade. Ninguém gasta energia com isso. Sim, prova, tá ligado? Cadê? Não, isso aqui é verdadeiro. E aí, velho, a gente sabe que é foda, então, tipo, não tem o que provar. E o que a gente pode deixar de mensagem final, então, é que a articulação na internet, ela tem sua validade, ela tem ali a forma de correr que seja estrategicamente favorável a quem a faz. Se você parar para pensar, as campanhas do governo atual foram estratégias virtuais bem elaboradas, apesar de serem extremamente perigosas, criminosas e danosas. Mas acredito que a cultura do cancelamento ela traz mais malefícios do que benefícios, com a forma que está sendo feita. Primeiramente, a gente quer cancelar pessoas por episódios. Assim, sendo bem sincero, voltando à questão do BBB, por mais que a pessoa possa falar uma merda ali, possa agir escrotamente na casa, aquilo para mim não tem como ser a verdade da pessoa, porque a pessoa está numa situação extremamente atípica, tá ligado? A cabeça da pessoa ali dentro não deve ser um reflexo dela na vida real, tá ligado? Apesar de ter muita coisa ali também que as pessoas vão pegar ali a cena editada ali de um reality show, de uma pessoa confinada, e vão extrapolar aquilo achando que conhece uma pessoa e que logo ela merece ser esculachada virtualmente, tá ligado? Sendo que às vezes não tem nem direito de defesa porque ela tá lá sem saber o que tá acontecendo. E minha opinião, acho que eu não sei mais o que falar sobre cultura do cancelamento. Não, então, eu acho, só queria frisar só que, como você falou, essa coisa de BBB aí, tipo, não é nem passando pano para um fulano ou outro ali. A questão do BBB que a gente trouxe aqui era principalmente por conta dessa... Porque isso aí reacendeu essa coisa de discussão do cancelamento, né? Porque uma pessoa tentou se engrandecer em cima do cancelamento de outra, humilhando ela, inclusive, e as pessoas viram que aquilo ali era negativo.
Sim. Então, por isso que veio à tona essa discussão. E outra coisa que é importante frisar é que, como cancelamento, como um envenenamento clássico, ele é o tipo de coisa que afasta muitas pessoas que estão querendo se... Por exemplo, a pessoa cometeu, sei lá, foi mal educada ou ofendeu alguém, alguém se sentiu ofendido e aí a galera toda vai lá e isola ela. Tipo, ela não tem ela pode chegar ali, não, cara, desculpa, perdão por ter feito isso e tal, sabe? E você continuar isolando a pessoa, não quero saber, você é isso, você é isso e aquilo e não tem conversa. Sabe? Esse tipo de coisa cai no problema que a gente discutiu lá no primeiro episódio, que é você pegar uma pessoa que... Todo mundo, cara, comete alguma coisa na vida, inclusive se as pessoas estão julgando. Comete alguma coisa, fala alguma coisa que ofende alguém, age grosseiramente com alguém, porque não está no melhor dia, mas tudo isso... você não tem como condenar a pessoa por um negócio desse, por algo que todo mundo faz. Então, seria hipocrisia, né? Então, você acaba pegando essa pessoa, fazendo com que essa pessoa até sinta muito ódio de você por ter feito isso. E se você queria que aquela pessoa aprendesse, porque não é essa a intenção do cancelamento, não é a intenção de reeducar a pessoa. Esse que é o problema, é só dar um chega para lá nela e, tipo, ó, não entra mais não pise aqui de novo e, tipo, vai se foder para lá. Basicamente isso. E isso não tem... O que de positivo vai trazer para essa pessoa, além de raiva dessas pautas, inclusive pelas quais ele foi cancelado? Ele vai sentir isso. Se ele não for, se ninguém parar para conversar, ou pelo menos, sei lá, atender o pedido de desculpas e conversar sobre. Sabe? Pelo menos se a pessoa foi educada e pedir desculpa, fala, não, cara, não, beleza, não, fiquei triste assim, quando você falou isso, por conta disso, disso e disso, e, cara, sabe? Não, aí que a gente vê que é uma coisa egoísta mesmo. Então, enfim, só para fechar esse episódio. Eu queria, antes de encerrar, só também dar um complemento aí nessa parte. Quando a gente, por exemplo, ataca muito a questão do envenenamento do poço, o envenenamento do poço, a gente busca, na verdade, a gente está indo contra uma falácia, né? Que é a falácia do envenenamento do poço, que também às vezes passa ali pelo ad hominem, e existem várias outras falácias aí, como... Não lembro agora mais quais. Já faz tempo que eu não leio a lista das falácias. Mas existem vários tipos de falácias, eu não lembro agora. Eu lembro da mais clássica, o ad hominem, envenenamento do poço... Ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da Enfim. prova. Existem várias falácias que, assim, eu tenho saudade de quando a discussão, que a gente tinha esse luxo até, né, de discutir no Brasil nesse ponto. Que, não, peraí, isso aí é uma inversão de ônus da prova. Tipo, isso aí não existe mais hoje em dia. Isso aí já... A galera nem se atém mais a esse nível de sofisticação. E o cancelamento ele acaba nesse ponto. Ele não é um debate produtivo e favorável. Ele é uma falácia que às vezes a gente engole só porque está contribuindo pelo nosso lado. E a gente não pode se deixar ir por esse ponto. Porque às vezes a gente vai acabar tendo nosso trabalho desmerecido por conta disso. E por isso não é honesto intelectualmente. Honesto. A gente tem que aprender a discutir e argumentar. Claro, a gente pode cometer falhas, pode acabar sem querer usando uma falácia. Existe um preciosismo muito grande de algumas pessoas nesse ponto. Mas, no geral, a gente sabe quando a gente pode não... Como a gente vai numa linha não falaciosa de argumentação. E isso que é importante de tomar de volta para o debate público. Não é cair nessa pilha que foi instaurada no Brasil e no mundo até de ódio, de vozes. A resposta para fake news não é a lacração, tá ligado? A gente tem que voltar ao debate saudável. E os debates saudáveis a gente tem que julgar menos e ouvir mais. Era essa a mensagem final sobre o tema. Para mim, pelo menos, se você quiser complementar. E eu queria que a gente terminasse com dica cultural. Eu terminei de assistir uma série hoje que eu fiquei muito triste que foi cancelada. Não era para ter sido cancelada. Era uma série muito boa. Mas, assim, eu tenho que ler o livro porque ela é baseada num livro que é The Man High Castle. The Man High Castle. Sim. Ela faz ela reimagina o mundo se o West tivesse ganhado a guerra. Não só isso. Já vou dar um spoiler aqui. Existem diversos universos paralelos acontecendo ali.
Isso não é um spoiler, porque isso aparece no primeiro episódio, que existem diversos universos paralelos, inclusive o nosso é um deles, onde os aliados ganham a guerra, mas o universo principal onde se passa a história é um universo distópico onde Japão e Alemanha, ou Reich, no caso, não é mais Alemanha, né? Ganharam a guerra e dividiram o mundo inteiro entre os dois. Existem 3 grandes territórios no mundo. O Reich, que é quase 70%, 60%. O território do Japão, que é basicamente toda a parte do Círculo do Pacífico. Então, toda a parte dos Andes da América do Sul, subindo ali as cordilheiras também para a América do Norte. Mentira, as cordilheiras da América do Norte, na parte do deserto da América do Norte, lá oeste. E toda a parte, e o Reich fica mais ali com volta do Atlântico, mas também pega toda a África, um pedaço da Austrália também, enfim. E toda a Europa e Ásia, quase inclusivamente, né? Menos a parte que está rodeada ali pelo Japão. E entre esses 2 territórios existe faixa de terra chamada zonas neutras, onde nenhum domina para poder não ter um conflito direto entre as 2 nações. Mas é muito legal você ver como o autor trabalhou a geopolítica, como seria uma geopolítica, como seria, por exemplo, uma corrida nuclear entre as 2 potências que sobraram na guerra, que seria o Japão e a Alemanha, por exemplo. E tudo isso é relacionado com essa ideia da ficção científica dos universos paralelos e tal, que é muito legal, que o autor trabalha. E eu fiquei muito triste quando eu descobri que a série foi cancelada depois da 4ª temporada. Devia continuar, mas eu vou ler o livro para poder saber qual era a ideia original do autor também e ver se tem continuação. E aí, você quer deixar alguma... Eu lembrei de um filme que eu assisti há um tempo atrás. É um filme... É uma animação. Uma animação não, é um stop motion, né? É uma animação em 3D, assim, de massinha e de bonecos. Mas é muito bem feito, de extrema qualidade mesmo. Se chama Ilha de Cachorros. Você pode botar Ilha dos Cães ou Ilha de Cachorros, que vai aparecer aí. Encontrei por esses 2 nomes no Google. E é um filme, é uma trama que se passa no Japão onde o governo que ganhou, ele é um governo dos gatos. Não que os gatos estão no poder, mas os humanos, eles adoram os gatos desse partido, ou do outro partido. dos cães? Dos cães. Eu não lembro se tinha esse outro partido dos cães, mas esse partido que ganhou, ele tinha adoração aos gatos e ódio aos cachorros. Então, eles constroem uma ilha de lixo, eles têm uma ilha de lixo onde eles jogam todos os dejetos do Japão e eles decidem, por um decreto, isolar todos os cães lá nessa ilha, alegando que os cães espalhavam uma doença lá que era muito perigosa para a sociedade, uma doença que foi criada em laboratório para justamente justificar o fato do isolamento, a limpeza étnica dos cães. Então, a partir daí vocês já pegaram já mais ou menos do que se trata o filme. E aí esse garotinho, existe um garotinho que o nome dele é Atari, inclusive, que nem no videogame. E ele vai lá tentar nessa ilha recuperar o cãozinho dele perdido, entendeu? E aí os cães começam a mostrar as histórias deles lá e tal. É um filme bem emocionante, na verdade, bem bonito, muito bonito o filme. Vou assistir um dia. Recomendo o pessoal dar uma olhada. Valeu? Se você assistir The Main High Castle, eu assisto esse. Eu assisti o primeiro episódio. O primeiro episódio eu vi. Eu vi lá a Califórnia, lá japonesa, a costa oeste dos Estados Unidos japonesa. Nova York, capital do Haiti americano. Mano, tem umas coisas assim que acontecem na série umas horas, cara, que é assim... Eu até tuitei isso ontem, velho. Só um off aí, que eu não sei se vai pro episódio ou não. Mas a série me divide muito em odiar, assim, e ficar perplexo com esse mundo, essa distopia nazista, assim, no mundo inteiro, tá ligado? Uhum. Você vê, assim, ali o Brasil quase todo vermelho ali no mapa, todo nazista e tal. Uhum. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa legal de se ver, que é você vê o americano passando por aquela coisa de ter uma dominação cultural ali, tá ligado? Onde os jovens ali, eles estão aliados muito mais com a cultura alemã do que a cultura americana em si. Eles querem fazer os penteados alemães, eles querendo imitar a juventude hitleriana alemã.
E tem umas coisas assim que eu falo, porra, velho, também dá uma satisfação, assim, nesse sentido, tá ligado? Veio esse lado. O mundo, ele não é... O mundo sempre gira, né, cara? As coisas vão mudando. A ordem mundial sempre vai mudando ali e a coisa... Você entende? Todo esse tipo de coisa... Enfim, isso aqui já daria outro episódio, já. Não, isso aí com certeza daria outro episódio. Daria outro episódio. Então, essas séries. Se é os Estados Unidos agora, que é o imperialista, se não fosse ele, seria outro, entendeu? Seria outro que faria exatamente a mesma coisa. Não existe... Não, eu vou falando pra você, tipo, entre Estados Unidos e China, eu prefiro ainda o imperialismo dos Estados Unidos, tá ligado? Do que o da China. Porque, tipo, recentemente saiu notícias aí de campos de concentração na China para que eles estão colocando aí uma etnia específica lá, e a mulher que fugiu tava relatando que tava sofrendo estupros sistemáticos, tá ligado? Nesse campo de concentração. Inclusive, falando em indicação cultural, você já assiste um documentário Indústria Americana, tem no Netflix, que ele trata sobre essa questão... Lá? Sim, ele trata essa questão da... Uma empresa que produzia vidro nos Estados Unidos faliu, todos os americanos perderam emprego durante a crise de 2008, e aí chegou um chinês cheio da grana e comprou a empresa, e ela virou uma empresa chinesa em solo americano. E aí você tem toda a questão dos americanos ali trabalhando nessa empresa e passando por condições de trabalho extremamente puxadas, assim, porque as condições de trabalho chinesas são algo que a gente não tinha se você achava que as leis trabalhistas dos Estados Unidos eram flexíveis demais, aquilo ali realmente é algo que botou a gente para pensar, né? Falando, caramba, o chinês ele vive para isso mesmo, ele é uma máquina de produção que eu não sei se o mundo está preparado para ele. Enfim. É o que você estava falando aí, cara. A pessoa vai até ver meu vídeo, ele falando com a pessoa do lado, não foi porque minha mãe apareceu aqui do lado, né? Eu tô com ela durante a quarentena. E ela veio exatamente perguntar qual era a série que eu tava assistindo, que ela queria assistir. Então tá dentro da indicação cultural e vai valer, porque é isso aí. É isso aí. Foi mal eu não ver essa última parte, mas o American Factory, ele tá na minha lista também pra assistir, porque ele conseguiu desbancar o Democracia em Vertigem no Oscar, então não deve ser ruim, não. Não, é bom. É interessante. Faz você repensar algumas coisas, sabe? Então é isso, gente. Boa noite. Abraço. Falou.